Vamos ler a Bíblia? Eu tenho uma história para vocês nessa manhã e aos internautas aí que estão nos assistindo. E ela está no livro de Gênesis. O livro de Gênesis diz assim, ó, capítulo 39. Gênesis 39. Essa é uma das grandes histórias da Bíblia. Diz assim, ó, Gênesis 39, verso 1 diz: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que fizera como mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e aparência. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse-lhe: deita-te comigo. Com o que você se parece? Você se assemelha com o quê? O que você copia? Você sabe que todo ser humano copia algo, ele procura parecer-se com alguém, se afinar com as ideias de alguém. O ser humano tem a necessidade de copiar, de imitar. Por isso que o mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Com que você se parece? Tudo que você imita, tudo, não esqueça, pequenos ou grandes, jovens ou adultos, o ser humano imita, copia, parece. Você talvez não percebeu, mas você tem semelhança com alguma coisa, uma ideologia, uma pessoa, uma personalidade. Teu estilo de cortar cabelo, de falar, de se vestir, de argumentar, parece com alguém. Então não se esqueça, tudo que você imita, porque você imita, só vai descobrir quem agora. Tudo que você procura para copiar, tudo que você procura para se assemelhar, tudo que você procura para ser semelhante, 3 coisas vão ocorrer na tua vida. 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, tudo que você imita te domina. Você perde o controle, ele tem o controle. Tudo que você imita, ele começa a comandá-lo. Tudo que você imita, segundo, ele te transforma. Então, do jeito que você é, do jeito que ele é, perdão, você ficará. Do jeito que ele está, você será. Então, você não pode esquecer, olhe para ele e veja o teu futuro. E terceiro, tudo que você imita, finalmente você morre por ele. E sabe, isso aqui é uma das grandes verdades. Se Jesus demorar 50 anos, nós não queremos. Mas e se ele demora? Pelo que você vai viver? Pelo que você vai morrer? 3 coisas. Tem gente hoje vivendo pelo cigarro. Olha só como isso é uma verdade. Vive pelo cigarro, então perde o controle. E eu me lembro de pessoas que fumavam. Eu me lembro de uma pessoa que disse assim: olha, pastor, eu nem percebia quando eu pegava o cigarro. Quando eu colocava o cigarro na boca, pegava o isqueiro, acendia o cigarro, começava a fumar, eu não percebia. E de repente acordava e já estava fumando. Perdeu o controle. Você sabe que o cigarro quer transformar uma pessoa. E eu te falei, a segunda coisa. O cigarro quer transformar todo mundo em fumaça. Fumaça. Você vai ficar cheirando fumaça, tua roupa cheira fumaça, o teu carro fumaça, a tua casa fica com fumaça, a tua vida fica em fumaça. E aliás, você vai virar fumaça. Fumaça e nuvem não tem muita diferença. Ambas passam. E você passa. Está notando? Ele te domina, depois ele quer te transformar igual a ele. Ele é passageiro, passa. E finalmente você vai morrer por ele. Aliás, não dá para ter dúvida, né?
Porque depois de um hábito de cigarro, de um hábito de um vício de cigarro, você pode adquirir câncer na laringe. É o câncer que está atingindo o presidente da República, o ex-presidente Lula. Câncer. Mata. Pelo que você vive. Pelo que você tem procurado viver. Tem gente que está vivendo pela deturpação do sexo. Lembra do parque ontem? Lembra do brinquedo? O mais rápido, mas que tem consequências desastrosas. Sim. Tem gente que vive pela deturpação. Não? E um homem que vive pela deturpação do sexo, ele tem um monte de problemas, porque ele perde o controle. Primeira coisa, ele perde o controle. Então ele está na frente, não é no sinaleiro, esperando para passar, não é, esperando para atravessar a avenida e de repente passou uma moça na frente dele. Mas ele está governado pela deturpação do sexo. A moça pode estar bem ou mal vestida e aí ele perde o controle, ele começa a acompanhar. Você quer uma outra cena terrível? Na frente do aparelho de televisão. O filme é impróprio. Você tem o aparelho na mão, mas não tem controle. Existe ali um botão que aperta, que você pode apertar para trocar de canal. Tem um outro botão que você pode apertar para desligar, né? Mas você não consegue nem trocar nem desligar, porque você perdeu o controle. Eu te avisei. Você tem que escolher quem vai te dominar, quem você vai imitar. Depois você não pode mais escolher, que aí o negócio vem junto. E você sabe que a deturpação tem uma filosofia, sabe qual é? Busque o prazer. Busque. Vem cá. Lembra do homem do elevador? Busque o prazer. O prazer precisa ser buscado. E olha, tem muita gente hoje buscando o prazer. Busca, busca, não encontra. Porque a proposta é busque o prazer. Você não encontra, mas sempre está buscando. Então está cheio de gente hoje buscando o prazer que ele não encontra, mas busca. Ele busca com um parceiro, não encontra, com outro parceiro, não encontra, com um outro estilo, e ele sempre está buscando. E hoje no mundo, a indústria da pornografia, da deturpação do sexo, movimenta bilhões e bilhões de dólares. Para você ter uma ideia da busca do prazer. Agora eu quero lhes levar a pensar, que cristão tem que ser inteligente, e tem que pensar. E você tem que ter emoções. Mas você não pode viver por emoções, você tem que pensar também. Por isso que Deus diz que a religião tem que ser racional, tem que pensar. E agora eu quero levá-lo a pensar. O mundão hoje está buscando prazer e não encontra, não é isso? Olha só, um homem e uma mulher casados, no leito sem pecado, eles buscam o prazer e encontram a todo instante. Não é de se pensar, não é para analisar isso. Enquanto tem muita gente buscando prazer e não encontra, um casal casado no casamento encontra. E você sabe que deturpação do sexo mata. Porque pessoas que vivem essa prática, elas estão vulneráveis. E uma das doenças mais terríveis é AIDS. E AIDS mata. O que você escolheu para imitar? Vamos colocar Jesus? Põe Jesus para você ver como vai dar tudo certo. Você viu o cigarro? Você viu a deturpação? Agora põe Jesus. Você põe Jesus e ele te domina. A Bíblia mesmo diz, ouvirás uma voz por detrás de ti dizendo, esse é o caminho, ande por ele. Você vai ser governado, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele fará. E você vai ser dominado por ele, ele vai conduzir tua vida. Aí ele começa a te transformar, não é isso? Jesus foi meigo, manso e gentil. Você é meio nervosinho. Principalmente no futebol. Aí então Jesus entra na tua vida. E ele te transforma. E alguém um dia lá no futebol te dá um drible e passa a bola debaixo das tuas pernas. Aí você está transformado. Antes você não fazia isso. Mas agora você olha para o irmão e diz, vai em paz, irmão. Antes você passava rasteira. Não, por mim ninguém passa. Eu quebro mesmo. E sabe, são 3 coisas, não é isso? Domínio, transformação e morte. E sabe, finalmente você tem que morrer por Jesus. E a Bíblia diz, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E cruz é instrumento de morte. Você sabe que José é um dos homens que viveu essa verdade?
Eu vou ser de Cristo, apesar do nome de Cristo não estar no Antigo Testamento. O conceito cristológico e as ideias cristocêntricas estavam no Antigo Testamento. Era o Deus, ele vivia um princípio semelhante, e ele disse, eu vou viver. E Satanás diz, vamos ver. Você vai ser fiel? Vamos ver até onde você aguenta. E sabe, ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi mandado embora de casa. Queridos, a história de José é uma história interessante. Você sabe que José tem muitas semelhanças com Jesus. Você quer notar as semelhanças dos dois personagens? Olha só. Traíram Jesus. Traíram José. Venderam Jesus. Venderam José. Tiraram a roupa de Jesus. Tiraram a de José. Jesus é o salvador do mundo. José é o salvador do seu povo e do Egito. E se você ficar olhando a vida dos dois, você vai descobrir que eles têm semelhança porque José imitou Jesus. E meus queridos, a vida de José foi uma vida difícil. E eu quero lhe avisar nessa manhã, ninguém seguirá a Jesus e terá vida fácil. Todos os que quiserem seguir a Jesus terão dificuldade, tentações e provas. E você tem que se acostumar com isso. Você não pode esmorecer. Você não pode achar que a prova, que a dificuldade é sinônimo de que Deus não está contigo. É o contrário. Ele perdeu a família, mas não perdeu a esperança. Tiraram-lhe a roupa, mas não lhe tiraram a dignidade. Impressionante, José. Tiraram ele do seu estágio de um homem livre e venderam como escravo, mas não fizeram dele, não é, uma pessoa imoral. Sabe que José foi para o Egito e no Egito, é para imaginar uma história como essa. Para imaginar, porque ele não sabia a língua dos egípcios. Ele falava certamente o hebraico, a língua do hebreu. E ele vai ter contato com uma civilização totalmente diferente. Uma civilização politeísta. Uma civilização que tem, não é, uma imoralidade intrínseca, está dentro do povo. Uma civilização que é totalmente contrária aos princípios, não é, agrícolas da sua terra, dos seus pais, do seu povo. Ele tinha esperança. Ele escutava a história do pai dizendo, isso aqui é nossa terra, a terra prometida. Agora ele está numa capital, numa metrópole, e ele está ali fadado a ser escravo, trabalha os serviçais. Tinha tudo para dizer, a vida foi injusta comigo, então eu vou me revoltar. Vou ser rebelde. Essa é uma palavra hoje muito utilizada, rebeldia. Rebeldia, sou rebelde. Existe até um programa de televisão aí, hispano, e eles falam, né, rebelde eu sou. Puxa, que interessante. Aliás, o primeiro rebelde estava lá no céu, né? E Deus disse, vai ser assim, ele disse, não, sou rebelde. E José disse, vou ser fiel. Custe o que custar. Você já pagou o preço? Possível que nessa manhã eu estou falando para gente que não conseguiu pagar o preço. Quanto custa? Você quer trocar? Acabou a pilha aqui? Quanto custa?
Veja, os irmãos jogaram ele num buraco. Diz que ele chegou no topo das empresas de Potifar. Você está observando? A ponto de Potifar dizer assim, esse garoto, esse homem é de confiança. Esse é um homem, esse é um garoto especial. O funcionário anterior a ele não tinha as qualidades que ele tem. O anterior, ele roubava Potifar. O anterior tratava Potifar como Potifar o tratava. Era olho por olho, dente por dente. Se me maltrata, eu te roubo. Se me prejudica, eu tiro teu dinheiro. Você me faz o mal, eu te retribuo com o mal. Você me bate, eu te acuso. Interessante. Essa é a regra de muitos. Aliás, tem gente que vive a filosofia olho por olho, dente por dente. Agora chega José, e José, eles maltratam José e José faz o bem. Eles prejudicam José e ele é honesto. Eles acusam José e ele é correto na contabilidade, não falta um centavo. Batem na sua face, ele oferece a outra. Aliás, eu estou te falando, ele imita alguém, você já imaginou quem ele está imitando? Ele parece, está sendo transformado, você está vendo? Daquele garoto aparentemente mimado pelo pai, agora está surgindo um caráter nobre e correto, e que nem todo o Egito está conseguindo dobrá-lo, e nem toda a cultura está conseguindo prejudicá-lo. E Satanás teve que reconhecer que ele passou a prova, e ele superou, e ele foi diferente, e muitos sucumbiram, muitos caíram, muitos não conseguiram, mas ele venceu. E diz a história que José era bonito. A Bíblia não fala, eu vou pedir um pouquinho mais de volume nesse microfone aqui. A Bíblia não fala de muitos homens bonitos. A Bíblia fala de várias mulheres bonitas. Poucas vezes a Bíblia fala de um homem bonito. Então imagine que esse homem era bonitão mesmo. E aqui eu vou dar aqui uma ideia para solteiras. E eu vou até aconselhar os irmãos casados que tapem o ouvido das esposas, porque as esposas casadas não podem ouvir mais nada agora, né? Vocês, as irmãs casadas, têm que se contentar com o que você tem do teu lado aí. E coitadinha da minha mulher, só tem 1,5 m do lado dela. Ó, gurias solteiras, quantas são solteiras aqui? Levanta a mão. Ah, mas cadê as solteiras aqui? Levante a mão. Solteiras, namorando, noivas, tudo é solteira, né? Viúva, tá solteira também, né? Segunda gente, levanta a mão as solteiras aí. Isso. Você não é solteira não, Rafaela? Solteira. Levante a mão bem alto, as solteiras. Ah, bem alto. E quantas de vocês estão desesperadas? E uma moça me disse, pastor, eu sou uma. Eu estou com 47 anos, pastor, mas eu creio que vou casar antes da volta de Jesus. Falei, vai em frente, irmã, porque vai acontecer alguma coisa. José era bonito, meninas. Imagine um garotão de 1,80 m, ombros largos. Não olhe para o pastor agora, né? Não há paralelo, né? Imagine. Olhos azuis e moreno. Uau! E a Bíblia diz que José era bonitão. A Bíblia não fala que ele tinha olhos azuis, que era de ombros largos, mas a Bíblia diz que ele tinha porte belo. Imagine só, era bonitão. E agora chega um desafio, porque ele vai mostrar quem ele imita. Você compare um pouco você e daí você toma uma decisão nessa manhã. Que a mulher do chefe pôs os olhos em José e percebeu o seguinte, que tudo que José punha a mão, ele melhorava, transformava. Pois então ela não teve dúvidas, chegou em José e disse, põe a mão em mim. Mas essa seria até uma frase assim polida, né? Elegante. A Bíblia não diz que ela falou isso, a Bíblia diz que ela foi direto ao ponto, ela disse, deita comigo. E José disse, não. E ela disse, mas por que não? E alguns comentaristas chegam a dizer que ela questionou José porque era hábito no Egito. Essa prática era comum. E José disse, não, eu não vou me deitar contigo. E não me deitarei contigo por duas razões. Você é casada, você tem um marido,
e eu tenho um Deus. Olha só. Que coisa impressionante, jovem. Você é casado, tem um marido e eu tenho um Deus que está olhando. Oh, teu Deus está te olhando. E agora aqui eu vou criar uma ideia, porque ela pegou José, ideia, né? Ideia, a ideia do pastor ali, né? Ela pegou José e levou para o templo dos egípcios. E um templo especial, que ele tinha um orifício lá no teto e caía no chão um raio de sol. E ela disse, você quer ver o que o meu Deus diz? Coloque a tua mão aqui nesse feixe de sol, de luz solar. Veja como está quente. Sabe o que esse Deus diz? Se o teu marido te deixa por 6 meses, se o teu marido não te dá atenção, busque alternativas. Eu estou buscando, é você. Ela levou José para o outro lado, e o templo da lua estava lá no horizonte, e a cena era romântica. Ela disse, esse outro Deus, sabe o que ele me disse? Se pintou um clima, se apareceu a chance, por que não? Ninguém vai saber. Por que não ter um momento de prazer? Sabe, José olhou para essa mulher e disse, se você não consegue ver o meu Deus, por causa de todo o teu paganismo, isso não me importa. Eu consigo vê-lo e não vou pecar contra ele. Quem você imita? Eu queria te dizer que quem você imita sempre está presente na tua vida. Se você imita Jesus, pode vir a tentação, ele está ali. Se você busca a Jesus, pode vir a prova, ele está ali. E ele está tão visível e ele vai te ajudar, porque você decidiu imitá-lo, ele não te abandona, ele não te deixa. E ele disse, eu não te deixo, eu não te abandono, você pode me abandonar, eu não. Você pode me deixar, eu não te deixo. E sabe o que essa mulher falou? Ah, mas eu quero ver se tu é homem mesmo. E a Bíblia diz, garotas, e irmãs, e irmãos, que um dia José veio trabalhar quando ninguém veio trabalhar. A Bíblia fala, e olha só, isso aqui é um dado importante, garoto. Se você quer se casar, case com um rapaz que trabalha quando ninguém trabalha. Esse é um bom rapaz de futuro. Bom, José veio e ninguém estava trabalhando. Não é o Thanksgiving do Egito, não. Era um dia, não é que tinha uma armadilha, havia ali todo um plano por detrás. E quando José entrou, ele era o chefe da empresa, ele era o manager. Era o boss. E ele não viu a secretária, os assessores, funcionários, pessoal da limpeza, pessoal alternativo. E de repente quando ele abriu a sala do chefe, a sala dele, claro, criando um clima, mostrando um pouco, mais ou menos, o que ocorreu. Adivinha quem estava em cima da mesa? Seminua. Ela. E sabe o que ela fez? Ela olhou para José e disse, vem cá. E José falou, eu já te disse, não vou. E ela disse, vem cá. E ele disse, eu já falei não. E essa mulher, veja, aqui não tem nenhum pecado contra a mulher, aqui não tem nenhuma crítica contra a mulher, irmãs. Aqui há personagem, porque existem homens que, usados pelo inimigo, se tornaram tal qual essa mulher. Mas a mulher aqui é a questão. É a mulher, não é de Potifar, não a mulher, a pessoa. E essa mulher, ela disse, quero ver se tu é homem mesmo. E ela avançou em José. E gente, numa pegada só, ela arrancou calça, terno e gravata. E olha, gente, eu fico imaginando a violência da pegada. Não é bom nem imaginar muito, irmãos. E José, quando ficou desprovido de roupa, e ninguém sabe com quantas peças ele ficou, a Bíblia diz que José saiu correndo, irmãos. E jovens, José é um dos grandes exemplos da juventude moderna nos dias atuais. Quando a tentação tenta te pegar, quando a tentação tenta te atacar, você está ali no namoro, né? E o namoro é um momento, é um clima, né? E você está ali juntinho, e a coisa começa a esquentar. Sabe o que diz José? Sai correndo. Corre, fala para a namorada, corre para essa quadra que eu vou correr para aquela. Depois de uma corrida, se encontrem, dá uma parada e vejam como é que está a temperatura. Está quente? Se ainda está quente,
Então eu dou um segredo para vocês, e principalmente aqui nessa região do mundo, nessa época do ano, é fantástico. Se depois de uma volta no quarteirão você ainda acha que está quente e ainda pode pecar, irmãos, banho gelado. Liga a torneira na direita com tudo e diga: mãe! Olha, banho gelado já salvou muita gente. Mas nessa manhã eu acho que eu estou pregando para a gente que nem uma volta no quarteirão, um banho gelado pode baixar o fogo. Então eu vou te dar agora um conselho. E depois deste você não peca mais, não tem como pecar, você vai ver. Depois deste você se torna fiel e leal. Depois deste você não cai. Se depois de uma volta, um banho gelado, você ainda acha que pode pecar, porque José não pecou, irmãos. Você não precisa pecar. Se depois de uma volta, um banho gelado, você ainda acha que pode cair, então lá vai o segredo. 40 dias de jejum e oração. Irmãos, depois de 40 dias de jejum, tu não vai mais nem ter força para pecar, irmão. Você sabe o que eu estou falando para a gente aqui? Algo me ocorreu agora. Eu estou falando para a gente aqui que não vai precisar de 40 dias. Tem gente aqui que com 10 dias já vai dizer: Senhor, eu estou pronto a te obedecer. Mas queridos, você não deve pecar. Você deve imitar Jesus. Você deve fugir da tentação, como diz a Bíblia. E a palavra, o que ela diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você está entendendo? Você tem poder ilimitado por trás, você tem força inesgotável para vencer a tentação. Você não pode pecar, não deve pecar, não deve ser um álibi pecar, você deve fugir do pecado. Pecado é um acidente na vida de um justo que vai para o céu, e não é uma regra. José não pecou, não é isso? Não foi isso? Sim ou não? Sim ou não, guria? Sim ou não, guria? Isso. José não pecou, ele não se deitou com a mulher do chefe. E sabe onde ele foi parar? Na cadeia. Não é a primeira vez que um justo vai para o cárcere. Não é a primeira vez que um homem correto vai para a prisão. Aliás, eu acho que em alguns lugares do mundo os corretos estão presos e os bandidos soltos. Queridos, José não foi para a cama com a mulher do chefe, ele foi para um cárcere frio, pagar por 2 anos por um crime que ele nunca cometeu. E você, como é que ficaria? Vida injusta. Você viu o buraco que os irmãos jogaram? Tiraram ele do seu pai, tiraram a roupa, jogaram no buraco, venderam como escravo. Você está vendo agora Satanás fazendo de novo um pouco pior, tirando ele, tirando a dignidade, tirando a liberdade, porque ser escravo até era um privilégio na condição agora atual, porque ser prisioneiro e ser escravo é diferente. E é melhor ser escravo do que prisioneiro numa masmorra. Você está vendo o que aconteceu com José? E sabe, queridos, em momento algum esse jovem se perdeu, em momento algum ele perdeu o rumo, a esperança e o foco da vida dele. Jesus, Deus, vou imitá-lo. E eu vou lhes dizer uma coisa nessa manhã. Isso, atende, irmão. Avisa que a coisa está pegando fogo na igreja. Vou lhes dizer uma coisa nessa manhã. Escutem bem isso. Escutem bem isso. Escutem bem. A vida ainda está esperando um jovem se tornar leal e fiel até o limite de Deus. O mundo ainda está esperando o que Deus é capaz de fazer numa vida que vai até a exaustão e não desiste. Porque o buraco que o jogaram, ele poderia ter dito: acabou, eu vou perder o rumo.
da cova, não é que ele se levantou, procurou ser fiel e leal, como escravo. Agora vem, não é essa mulher. Claro, a mulher tem um monte de problemas, talvez o marido é o maior responsável por essa mulher estar carente. Mas ela o assediou e ele poderia ter dito, agora não dá mais, Senhor, olha, foi ao extremo. Eu sou um jovem, carente, sem pai, sem mãe, numa terra estranha, sem igreja, sem JA, sem Rádio Novo Tempo, não é amparo espiritual. Eu não tenho pastor, eu não tenho nenhum irmão, eu não tenho ninguém para me apoiar. Acabou! E sabe o que esse jovem disse? Ele disse, não acabou ainda. Nunca acaba. Até que Deus me avise o porquê que eu estou aqui. Não acabou ainda. Eu queria nessa manhã te dizer, e talvez uma das coisas que que eu mais gosto de fazer com a juventude, é chamar o brilho da juventude, tirar a covardia, e deixar nascer um espírito de coragem. O que eu quero te dizer nessa manhã, ainda não acabou a tua vida. Para você jogá-la numa noite num motel, numa noite com uma mulher, numa noite com um namorado, não acabou tua vida para você jogá-la fora. Não acabou. Sabe por que não acabou? Porque Deus ainda não te explicou o porquê de tua vida. É por isso que não acabou. E é naquele cárcere, é naquele lugar que de repente veio a luz dos sonhos da infância, dos sonhos de garoto, das lembranças do sítio, quando de repente o Egito caiu numa crise. E Deus, o Deus do céu, jovens, o Deus do infinito, que está nos escutando agora, que governa as coisas, Ele então agora começou a dar pôr os pingos nos is. E a vida outrora confusa, mas por quê? Por que eu estou aqui? Por que me mandaram para cá? Deus começa a elucidar tudo. E Ele começa pelo comandante da nação, e Ele diz, vai ter crise. E o comandante da nação diz, precisamos de um homem. E quando o Egito precisou de um homem, sabe onde é que o Egito foi achar um homem? O único homem. Sabe onde é que está o único homem do Egito? Porque entre os filhos de Faraó tinham muitos do sexo masculino, mas não tinha homem. Entre os filhos dos oficiais e generais tinha muitos do sexo masculino, mas não tinha homem. Na universidade do Egito tinha muitos do sexo masculino, mas não tinha homem. Porque o verdadeiro homem não é aquele que demonstra a sua virilidade, mas é aquele que controla o seu caráter. Não é aquele que mostra a sua força, mas é aquele que se contém nos braços de Deus. Esse é homem. E quando o Egito buscou um homem, sabe onde é que eles acharam? Na cadeia. Da cadeia, José se levantou para ser o governador do Egito. Não acabou ainda. Não acabou. Estou te dizendo nessa manhã, não acabou, filha. Estou te dizendo, pai, ainda não acabou o plano. Eu estou te falando que ainda não terminou. Eu estou dizendo para você, você pode estar no segundo estágio da vida, a prova foi a mais difícil. Eu estou te avisando, não acabou ainda. Aguenta um pouco mais. Suporta, não é um pouquinho mais, porque ainda não acabou. Eu vou dignificar, eu vou honrar a tua vida. E você sabe que José se levanta do cárcere para ser o futuro, não é governador, líder da nação. A nação que o tratou como escravo, a nação que o tratou não é como uma pessoa desprezível. José agora vai governar a nação. E vocês veem a visão desse homem. Vocês começam a ver o que esse homem é. Porque esse homem foi maltratado pela família e não perdeu a cabeça. Ele foi assediado pela mulher do chefe e não perdeu o rumo. Agora ele tem poder na mão e o poder dele corrompe. O poder corrompeu muitos. Mas não a José. E se sabe que com poder na mão, José com poder na mão, José se esquece da mulher de Potifar
E depois que José tem poder, você nunca mais vai escutar o nome, a história da mulher de Potifar. Não. José esquece. Ele poderia ter ido aos tribunais. Ele poderia ter trazido o caso à tona. Ele poderia ter pedido um novo julgamento. Ele poderia ter colocado aquela mulher 4 anos na cadeia para que ela pagasse pela mentira. Mas José, com poder na mão, ele é semelhante a Jesus. Ele se esquece. Você está entendendo? Eu estou te perguntando desde o começo com quem você se parece. Quem você imita? Aí está o X. Poder na mão, sabe o que ele faz? Ele faz como o Criador, o Salvador. Ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder. Ele está na cruz. Ele tinha poder para fulminar aqueles bandidos que o matavam. E ele, com todo o poder na cruz, com braços abertos, ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Com poder, uma das coisas mais lindas é quando alguém imita aquele que é a verdade. Com poder, José se esquece da mulher de Potifar, mas com poder na mão, ele chora diante dos seus irmãos. José vê os irmãos e ele não tem ódio. Ele começa a chorar. Você está vendo que linha? Que líder? Que tipo? Você está vendo quem que ele imita? Você está vendo Jesus olhando para Jerusalém? Jerusalém ia matá-lo. Jerusalém iria, não é, açoitá-lo. E Jesus no Monte das Oliveiras, Mateus 23, diz que ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir como uma galinha, junto aos pintinhos, mas tu não me quiseste. E Ellen White diz: Jesus chorava nessa hora, chorava. Chorar. Quem que você imita, jovem? Quem? Será que eu estou pregando nessa manhã para um rapaz que está imitando dinheiro? Tudo é dinheiro. Veio para cá por causa de dinheiro. Você sabe que dinheiro tem um apelo. Trabalhe duro, que você vai me ter. Mas você vai morrer por isso. E vai ser só isso. Você está entendendo? Será que eu estou pregando para um pai que veio para cá e ter vindo para cá, ele está sentenciando a família à separação? Ele não tem tempo mais para a esposa, não tem tempo mais para os filhos. Então eu te pergunto, irmão, valeu a pena você ter vindo para cá para perder aquilo que é mais precioso? Pague a passagem de volta e volte para a terra da paz. Para quem que eu estou pregando nessa manhã? E vocês estão observando que eu não vim aqui brincar com vocês. Eu tenho histórias engraçadas, mas vocês pagaram caro para que eu viesse. Isso vai custar muito para vocês até o final. Quem que você está imitando? Você sabe que nesse momento da mensagem, não tenho dúvidas, o Espírito de Deus já tocou no teu coração e você sabe muito bem quem você tem imitado por toda a tua vida. Você sabe bem. E tem uma coisa que o ministério me ensinou por mais de 24 anos, que tem irmãos especialistas em saber esconder esse momento. Mas tem uma coisa que você sabe. Você pode esconder de todos, da esposa, do pastor, dos amigos, mas você não consegue esconder de você. Você sabe disso. E nessa manhã eu estou te perguntando de novo, quem você pôs para imitar, para se assemelhar, como o primeiro da tua vida? Quem? Você não quer mudar, você não quer mudar, você não quer trocar. Você não quer nessa manhã mudar a vida? Você não quer dizer assim: Senhor, estou entendendo, eu estou errado. O Senhor está falando. E sabe, eu vou te dizer uma coisa, uma das coisas que mais me assombra na história de José. Você sabe que José, antes de morrer, ele disse assim: eu vou morrer no Egito,
Mas eu quero que quando o Senhor vos visitar, vocês levem meus ossos convosco para Canaã, porque minha terra não é aqui no Egito, é Canaã. Eu vou ficar aqui temporariamente no Egito, mas quando o Senhor vier, me leve os ossos para Canaã. E ocorreu. E quando Israel se levantou para sair para Canaã, diz que Moisés pegou os ossos de José. E Moisés levando os ossos de José. E eu vou lhes falar uma das coisas mais duras que eu tenho nessa mensagem. Diz que Israel andou 40 anos do Egito para Canaã carregando os ossos de José. 40 anos. E a maioria dos que carregaram os ossos de José nunca chegaram em Canaã. Nunca chegaram. E sabe por quê? Você sabe por quê? É porque eles imitaram coisas passageiras. Eles imitaram coisas temporais do mundo. Eles imitaram coisas que ficam. Mas olha só José, mesmo em ossos, ele chegou na Canaã, na terra prometida.